nós encerramos, né, aquilo que Deus preparou para mim e para você hoje. Livro de Romanos, glória a Deus. Romanos 12. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos 12, capítulo 12, verso 1. Quem achou, diga amém. Amém? Amém. Quem achou? Amém? Quem não achou, pode ler aqui comigo no telão. Vamos fazer a leitura juntos. Muito importante. Deus, através da sua palavra, nos diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Repetindo a parte B do verso 2: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, glória a Deus. Você pode ficar à vontade, glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus, queridos. Tem pouco tempo, mas que Deus me ajude a ser um pouquinho objetivo. Glória a Deus. Irmãos, eu tenho um filho de 12 anos e quando eu oro pelo meu filho, e quando eu penso no meu filho, acima de tudo eu externo para Deus a minha vontade para ele. Eu falo: Deus, eu tenho tanta vontade que o meu filho isso, que o meu filho aquilo, que o meu filho se torne nisso, se torne aquilo outro, que o meu filho alcance isso, aquilo outro. Porém, eu confesso que nesse momento, em relação, quando eu externo a minha vontade em relação ao meu filho a Deus, eu também entendo que a minha vontade era limitada. É apenas uma vontade, é apenas um querer. Aquilo que eu tenho, a minha vontade para ele, eu não tenho o poder do cumprimento. Eu apenas tenho a vontade como todo pai. E todo pai, a vontade de todo pai, assim como a Júlia, que nós apresentamos aqui, a vontade de todo pai para o seu filho é o melhor. Porém, repito, muitas vezes nós, pais carnais e mães carnais limitados que somos, apenas ficamos na vontade. Eu digo fica apenas à vontade porque nós não temos essa condição de tornar a minha vontade em realidade. Você está me entendendo? Nós apenas temos uma vontade que é boa, mas é só esse ponto final. E eu não estou desmerecendo essa vontade que é boa. Eu estou me referindo que a minha vontade em relação ao meu filho, eu não tenho esse poder de tornar a realidade. Mas quando eu olho para Deus, e eu olho para Deus como Pai, quando eu me aproximo de Deus, eu trago Deus para perto. E quando eu trago Deus para perto, eu entendo que Ele é Pai. Deus simplesmente é um Pai, é o nosso Pai, e que nos ama tanto. E quando eu me aproximo dEle, Ele de mim, que eu entendo que Ele é meu Pai, que Ele me ama, eu vou entender algo que... Eu vou entender algo que Paulo, ele usa de tanta força, de tanta espiritualidade para que a igreja entendesse. E por que tanta força? Porque ele está dizendo: eu estou rogando por vocês. Eu rogo, eu imploro, eu clamo. Uma coisa que os próprios filhos de Deus já deveriam ter entendido. Então Paulo está rogando por algo que a própria igreja, os próprios filhos de Deus já deveriam ter entendido. Mas esse entendimento, ele se dá quando? Quando eu me aproximo de Deus, quando eu permito que Ele se aproxime de mim, e por essa aproximação eu entenda o quanto Ele me ama, o quanto Ele é meu Pai. E quando essa proximidade ela é real, aí acaba acontecendo algo sobrenatural nas nossas vidas. De que
diz que a vontade de Deus acerca da minha vida, quando a Bíblia usa a expressão, a vontade de Deus para a minha vida, escute bem, amados, olha a diferença de Deus para mim. A minha vontade em relação ao Antônio Samuel, ela pode não se cumprir, ela pode não tornar uma realidade. Agora, o que a igreja precisava entender através de Paulo é que a vontade de Deus, o que é a vontade de Deus? Olha para mim, amado, você não pode sair daqui sem entender isso. Quando Deus tem uma vontade, não é apenas uma vontade, não é o Marcelo, eu só tenho uma vontade. Quando a Bíblia diz que Deus tem uma vontade, e a Bíblia vai dizer que não é apenas uma vontade, mas é o querer. E o que é o querer dele? É o mesmo efetuar. Porque a Bíblia vai dizer que a ele pertence tanto o querer como efetuar. Então não é apenas uma vontade. Para mim é uma vontade, mas a vontade de Deus é aquilo que ele vai fazer. Não é apenas uma vontade. Olhar para Deus e Deus, eu quero viver a tua vontade, eu quero conhecer a tua vontade para a minha vida. Não é apenas uma vontade, é aquilo que Ele vai fazer para nossas vidas. Mas eu só vou entender isso quando eu me aproximar dEle, através dessa filiação e através desse amor. Se eu entender que Ele realmente é o meu Pai e me ama, eu vou entender que a vontade de Deus não é apenas uma vontade, mas é aquilo que Ele deseja fazer. Quando Ele olha para mim e para você, Ele diz: olha, eu tenho tanta vontade que meu filho isso, que o meu filho aquilo. Não, Deus excede a tudo isso. Ele olha para mim e para você e diz: não, o que eu vou fazer é isso e isso e isso na vida dos meus filhos. Então Paulo, ele começa o texto dizendo: eu rogo, irmãos, pela misericórdia de Cristo, que vocês entreguem os vossos corpos em sacrifício santo, vivo e agradável, e não se conforme com esse mundo. E aí ele vai terminar o texto dizendo algo tremendo: para quê? Para que experimentais. O testemunho da Amanda, ela traduz tudo isso. A esposa do Tiago. O testemunho dela ao descer as águas na tarde de ontem foi mais ou menos isso que ela externou. Ela disse: pastor, um dia desses eu vim na igreja e Deus estava falando em relação ao seu amor. E quando aquele amor tocou na minha vida, eu senti uma paz, uma alegria, e aquilo ali foi transformador na minha vida. E o que ela está dizendo para nós? Que até aquele culto ela sabia que Deus amava ela, mas a partir daquele culto ela começou a experimentar desse amor. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês: saber que Deus tem uma boa vontade para você é tremendo, mas quando você começar a experimentar da boa e perfeita vontade dele, é algo surreal. Sabe o que nós temos vivido aqui nesses dias? O meu chamado não é trazer pessoas para a igreja. O chamado de um líder não é encher uma igreja. O chamado de um líder não é encher cadeiras de uma igreja. O chamado de Cristo é o mesmo chamado de João Batista, é chamar as pessoas para viver, experimentar a vontade, o amor de Deus. Amado, levantar a mão e dizer assim, que Deus tem o melhor para a sua vida, é tremendo. Mas sabe qual é o chamado, Williams, que Deus fez para esses dias? William e Williams, dá até uma dupla, né? William e Williams. Sabe qual é o maior chamado de Deus para a sua vida? Às vezes as pessoas ficam aqui para o norte, para o sul, desenfreadamente: qual é o meu chamado, qual é o meu propósito de vida? Irmão, para de bater cabeça. O maior chamado de Deus para a tua vida é você experimentar da bondade de Deus e da vontade do Pai. Só saber que Deus tem o melhor não vai mudar a vida de ninguém. Eu estou dando o exemplo dessa mulher, que a vida dela, houve uma virada de chave, quando ela começou a sentir, experimentar esse amor. Irmão, pregar e dizer que a vontade de Deus tem 3 adjetivos: boa, perfeita e agradável. Deus nem precisaria disso, mas Ele usa 3 adjetivos para colocar um peso,
para tentar dimensionar qual é a vontade dele para nossas vidas. Isso é tremendo, mas quando se vive e se experimenta a vontade de Deus, é sobrenatural. É tremendo isso tudo, dizer que Deus cuida de mim, que Deus é comigo, que Deus me ama, mas quando se vive isso, é indescritível. E eu, quando estava, graças a Deus, todos que desceram as águas retornaram, graças a Deus. Essa não é uma preocupação minha. Já pensou, né? Todos retornaram, glória a Deus. Mas sabe qual foi a minha alegria que eu via, Gaúcho? Na cara e na expressão de cada um deles. O quanto eles estavam experimentando, usufruindo daquele momento. Dava para ver nas lágrimas, na expressão, na alegria, na leveza, o quanto eles estavam usufruindo daquele momento. Então, sabe qual é o convite de Deus para as tuas vidas? Sabe qual é o convite de Deus para a sua vida nesses dias? Experimentar da vontade dEle. Talvez você ficou anos dentro da igreja, num ativismo, servindo a homens, preocupado com protocolos, priorizando religião, e você nunca experimentou da vontade plena e genuína de Deus. E o chamado de Deus para esses dias é experimentar. Amado, experimentar é diferente. Experimentar é viver. Tomara, Deus, que eu esteja sendo um pouquinho claro, porque saber de algo é diferente de você viver algo. E o que eu vejo na vida de muitos irmãos nesses dias é que nós estamos experimentando algo que a gente jamais viveu, algo que a religião nunca nos proporcionou. Homens não são capazes de proporcionar, somente o amor de Deus. Porque nós estamos vivendo aqui com o Kiko e a Patrícia, porque nós estamos vivendo aqui com os amigos, inclusive, levanta a mão aí os amigos do Kiko. Isso, fica de mão levantada aí para o Leonardo é o cunhado, né? Tadinho, estou metido na família, mas nós chamamos. Dá uma olhadinha para trás, levanta a mão bem alto, dá uma olhadinha para trás. Sabe quem são essas pessoas aí? São os amigos do Kiko. Sabe o que eles estão, vocês não sabem o que eles estão fazendo aqui, né? Sabe o que eles estão fazendo aqui? Eles vieram experimentar o que nós estamos vivendo aqui nesse dia. É isso? Quem experimenta é diferente daquele que sabe. Aquele que vive é diferente daquele que sabe. Eu sei que Deus liberta, batiza e cura, mas esse Deus que curou é outro nível. Então esse casal, a família, os amigos, nós que estamos perto, nós temos experimentado desse Jeová Jireh. Nós temos experimentado do amor, do cuidado de Deus. Um Deus que não apenas livrou ele da morte, mas um Deus que está cuidando. Irmãos, um dia nós vamos contar tudo isso, nós vamos ter tempo para contar tudo isso. Ele vai contar tudo isso. Porque em nome de Jesus, Deus falou, não é o homem, Deus falou que ele vai ter alta no hospital essa semana, não sabemos o dia. É isso, Patrícia. Essa semana só não sabemos o dia. Foi isso que o médico falou? Essa semana só não sabemos o dia. Você pode levantar a mão bem alta para ele falar no Senhor. Eu já quero convocar de antemão todos os irmãos, amigos. Nós vamos para a porta do hospital. Ele não sabe, nós vamos fazer uma grande festa no hospital. O nome do Senhor vai ser glorificado para envergonhar a morte. A morte já tinha aberto uma porta para o nosso irmão. Só que a vida veio de encontro naquela rodovia. Saber que Deus livrou meu irmão lá da morte é tremendo. Mas você viver esse tempo, irmão, muda a vida, muda a fé, muda a nossa perspectiva. Mas já que eu toquei no assunto desse casal, deixa eu falar uma coisa para você. Paulo está dizendo, eu rogo a Deus. Paulo, eu vejo um homem orando, Everton. Um homem orando para dizer, gente, experimente, se liberte da religião.
se liberte do homem, passa por cima de traumas, passa por cima de passado, vale a pena passar por cima de tudo, para experimentar a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Ele está implorando, Tiago, a igreja, que vivam, experimentem do amor de Deus, do cuidado de Deus. Mas deixa eu te falar algo, irmão, eu aprendi muita coisa nesses dias, que a vida da gente é assim, Deus ensina, falando, pregando, mas nos levando para alguns lugares do Bíblia. Então sabe o que Deus me ensinou, se acreditou nesses dias? Que para experimentar a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, você não precisa esperar chegar o dia mau. Precisa chegar uma tragédia para eu experimentar a vontade de Deus? Precisa o dia mau chegar para eu experimentar que Ele me ama, que Ele cuida de mim, que Ele está comigo? Precisa o dia mau chegar? Precisa a doença chegar, faltar o dinheiro, o deserto vir, a tempestade bater na minha porta? Não precisa. Nós podemos experimentar hoje, o cuidado, o amor de Deus. Eu não preciso quase morrer, ver a morte de perto, para poder experimentar que Ele é comigo, que a mão dEle é comigo, que Ele é fiel. O que precisa acontecer na minha vida para que eu possa experimentar dEle, irmãos? O que precisa? Paulo é simplesmente um líder, está dizendo: irmãos, eu rogo a Deus, eu imploro que vocês experimentem. Todos nós já experimentamos religião, experimentamos homens, experimentamos protocolos, liturgias, mas chegou a hora de experimentar da vontade do Pai. E o que é a vontade de Deus? Não é apenas uma vontade. A vontade dEle é o querer dEle, é o efetuar dEle. E aí, o leproso, olha só, o leproso, Jesus vai olhar para o leproso e vai dizer assim: queres ficar são? Queres se tornar limpo? O leproso olha para ele e diz assim: se tu quiseres eu me torno limpo. Ah, é? Deixou a bola quicando para Jesus. Jesus, então se torne limpo. Então torna-te limpo, torna-te puro. Olha o que ele vai dizer para Jesus: se tu quiseres, tu pode me tornar limpo. Porque a vontade de Deus não é apenas uma vontade, a vontade de Deus é ação, é realizar, é querer, é poder. Pregar esse texto e dizer que a vontade dele é perfeita, agradável e boa é tremenda. Mas viver esses três adjetivos, irmãos, é sobrenatural. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, para trazer contundência, para fazer com que você entenda o quanto a vontade dele é perfeita, o quanto a vontade dele é agradável, o quanto a vontade dele é boa. Agora, irmãos, Deus está dizendo: vem experimentar, deixa eu cuidar de você, deixa eu me manifestar na tua vida. Dizer que Ele é o Jeová Jireh, o Deus que restitui, o Deus que provém, o Deus da provisão, é tremendo. Mas você dizer: Deus proveu, quando faltou a saúde Ele proveu, quando proveu a saúde Ele restituiu, quando faltou a qualquer situação, Deus entrou com providência. Talvez para nós nessa noite seja apenas uma reunião, seja um culto. Talvez nós estamos aqui porque nós vimos o que Deus fez na vida do Kiko, talvez porque a apresentação da Júlia, talvez para nós é porque nós estamos na escala de uma igreja, mas para Deus sabe o que é? Uma oportunidade de você experimentar do que Ele é. Amém. Do que Ele tem, do que Ele pode. Esse é o grande chamado. Glória a Deus. Mas Paulo, ele começa o texto dizendo: apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que esse é o culto racional. Olha só, onde tudo começa, como eu posso experimentar da vontade dele? Quando Paulo diz: apresentei os vossos corpos em sacrifício, eu começo a entender porque a Bíblia me chama, porque a Bíblia nos chama de uma raça eleita, uma geração de sacerdotes,
uma nação de sacerdotes. Olha só, Deus nos chama como uma nação de sacerdotes. Qual é o maior atributo de um sacerdote? Apresentar sacrifício. O que o sacerdote faz? Apresentar o sacrifício. Então, por que uma nação de sacerdotes? Porque nós temos atributos, nós temos responsabilidades. E qual é uma responsabilidade? Apresentar sacrifícios a Deus. Então escute bem, não é qualquer sacrifício, não é qualquer sacrifício que agrada a Deus. Tem que ser santo, vivo e agradável. Tem que ser santo, tem que ser vivo, tem que ser agradável a Ele, porque esse é o culto racional. Então deixa eu falar uma coisa: o que vai fazer com que você experimentemos a vontade dEle não é simplesmente vir à igreja, é o que você faz dentro de uma igreja. São as suas motivações dentro de uma igreja, são as suas atitudes dentro da igreja. Então o que Paulo está dizendo? Apresenteis. Apresenteis do o verbo original quer dizer pôr de lado, separar ou guardar. Sabe quando você vai numa loja, alguém se identifica comigo, você foi numa loja, por algum motivo você diz, separa para mim que depois eu vou buscar, é meu, já é meu, está vendido. Alguém já fez isso? Levanta a mão, já fez? Já fez, Bruno? Já fez? Já fez, Giro? E quem de vocês que separou não voltou para buscar? Fez, filha? Já se arrependeu por isso? Glória a Deus. Olha que coisa tremenda. A Bíblia está dizendo, apresentar o corpo é dizer assim, deixa separado, porque já pertence a alguém. Está entendendo? Apresentar o corpo em sacrifício a Deus é algo que eu estou dizendo, não, já está separado e já pertence a alguém. Então o que Paulo está dizendo? Que o verdadeiro culto ao Senhor é o nível da nossa entrega. Corpo quer dizer a minha vida, quem eu sou. Santo, vivo e agradável. Porque na cultura grega, corpo não valia nada. Corpo era apenas um túmulo, um depósito para guardar espíritos. Olha o que Paulo está destruindo ali. Na cultura grega, e que eles acreditavam, um corpo era apenas um túmulo, guardava espíritos. E aí ele vai no cerne dizendo, olha, apresentei os vossos corpos. Aí é um choque. Peraí, o meu corpo na cultura grega era apenas para sepulcros que guardava espírito. E agora vem esse cara dizer que eu tenho que apresentar um corpo vivo, santo a Ele, que é o culto racional. Então Paulo aqui está desmistificando muitas coisas, ele está derrubando muitas coisas. E ele está dizendo, o corpo sim é um canal que vai me unir a Deus. Corpo quer dizer vida, a minha vida. Então tem muito valor para Deus a minha vida. Principalmente que a Bíblia vai dizer que quando Jesus voltar, nos levar em corpo glorioso. O corpo glorioso, o corpo de Cristo. Então o que Deus está dizendo? Para que eu e você experimentemos a vontade dEle, que não é qualquer vontade, é o nível da tua entrega. Apresentar a Ele aquilo que tem vida. Irmão, você pode estar dentro de uma igreja aqui nessa noite, mas se o teu sacrifício não for vivo, santo e agradável, para Ele nada adianta. E a Bíblia vai dizer, Deus, muitas vezes reclamando do seu povo, dizendo, olha, eu estou cansado das vossas reuniões, eu não aguento mais, reuniões chatas, maçantes, e nós achando que estamos abafando. Meu Deus, que culto. E às vezes Deus lá na glória dizendo, meu Deus, que reunião chata, acaba logo. Sabe aquele meme que foi criado por Deus? Acaba logo. Foi Deus que criou esse meme, porque tem reunião que Ele não aguenta mais. O que Deus não aguenta? Onde não tem vida, o que não é agradável. Desculpa, o que não tem vida, o que não é santo, não é agradável a Ele. Acaba, pelo amor de Deus. Sabe o que é agradável a Ele? É o que tem vida, o que é santo. Então não é a música, não é quantas pessoas que estão dentro da igreja, é se o sacrifício é vivo, se tem vida. Não é você levantar a mão, tem vida. Quando você levanta a mão,
ou é um morto vivo? Tem vida quando você fala alguma coisa para Deus, ou é apenas palavras decoradas, é automático? Tem vida nas tuas movimentações, tem vida nas canções, é o que agrada a Deus. E quando agrada a Deus, eu consigo experimentar da vontade dele. Então é o meu nível de entrega. O Marco estava descendo aqui a Morreba e estava brincando comigo: pastor, estamos descendo aqui, não sei o que e tal, e a gente pensa que ia pagar um preço da boina, mas a gente se engana e diz assim: nossa, que preço que eu estou pagando? Fui lá na igreja ontem, tive que descer aquela Morreba, quase não achei estacionamento. Irmãos, esse povo aqui, eu vou te citar um: Abraão. Ele andou 12 quilômetros no meio de pedra, rocha, para chegar até Jesus, desculpem, para chegar até Deus e matar o filho dele. E a gente diz que paga o preço, pega o carrinho, liga o ar-condicionado, liga a multimídia no touchscreen, bota a música preferida, e a gente acha que é pagar preço. Nossa, sacrifício de Abraão, andar a pezinho, 12 quilômetros daqui aonde? Siderópolis, pedra, no meio de pedra, montanhas íngremes, para quê? Cultuar a Deus, entregando o seu sacrifício. Isso é pagar preço, irmão. E quando se tem uma entrega de verdade, sabe o que acontece, Lucas? A gente começa a experimentar a vontade do Pai. Sabe o que aconteceu no Monte Moriá? Abraão experimentou da vontade do Pai, porque houve entrega verdadeira, houve entrega total e verdadeira, houve sacrifício. Nossa, que sacrifício! Você está numa cadeira confortável, ar-condicionado, uma aguinha ali, 22, 23 graus, no nível. O filho está lá, né, na escolinha, incomodando bastante a professora. Que sacrifício, né, irmão? Que preço. Nossa, que preço. E o melhor de tudo, já estou acabando, tá, irmão? Já estou acabando. E o melhor de tudo é que a gente ainda sai daqui dizendo: nossa, que culto horrível. Nossa, que culto sem vida, sem unção, sem... Irmão, olha aqui. Primeiro que o culto não é para você, desculpe. O culto é ele, racional é ele. Ele que tem que dizer se foi bom ou não. Me perdoe. Então você nem vai voltar mais aqui, me perdoe, mas tudo bem. Talvez você está dizendo primeira e última, tudo bem, mas eu preciso te ensinar isso. O culto não é para você, é para ele. Amém. Paulo está dizendo: eu rogo a vocês que apresentem, dê a ele, separa para ele, é para ele, particular para ele, um culto racional que entrega, é sacrifício. Aí ele vai dizer se é agradável ou não, aí ele tem que dizer. Irmão, você fica reclamando do culto, tem dia que ele olha para você e diz assim: meu Deus, como é que vai ser agradável? A gente vem para a igreja, a gente dorme dentro da igreja. A gente quer agradar a Deus, e para agradar a Deus, e para experimentar a vontade dele, Paulo está dizendo que nós temos que agradar a ele. Entrega. A gente vem para a igreja, dorme, a gente está aqui, mas a cabeça já está no amanhã. A maioria das mulheres está aqui, mas a cabeça está: chega em casa, tem que arrumar uma marmita para amanhã. Já tem que deixar a janta pronta. Tem mulher que está aqui, mas meu Deus, chega em casa, tem que fazer janta para o meu marido. E a gente quer agradar a Deus. A gente quer agradar a Deus. Para que experimentar a vontade dele? Irmão, a questão é quando você sair pela porta e dizer: Senhor, o culto te agradou? Foi agradável? Um culto agradável a Deus, tem que vir alguém e dizer assim: ei, levanta a mão, você está na casa de Deus, adore a Ele. É mais ou menos assim. Vem aqui, Willis, rapidinho. Vem aqui, Everaldo, rapidinho. É mais ou menos assim. O Willis é um Deus, tá? Não grego, mas um Deus. É bonitão, mas tudo bem. Olha só. O Willis é um Deus, né? O Everaldo é a igreja. Aí o Everaldo veio cultuar o Deus. Menos. O Deus. Aí o Everaldo entendeu que o culto tem que ser agradável a Deus. Aí ele vem cultuar a Deus. Aí eu sou o líder. Aí eu sou o líder espiritual. Aí o Everaldo está na igreja.
Aí o líder fez assim: Everaldo, levanta a tua mão para ele. Everaldo, agora ora para ele. Agora adora ele. Agora ajoelha. Isso, agora levanta. Agora eu pergunto: pai, te agradou isso tudo? Foi agradável para ti, pai? Foi. Beleza, volta a fita. Pai, te agradou? Pode sentar, obrigado. Foram péssimos atores. Mas você entendeu, né? Como é que eu vou agradar o Pai se eu estou esperando uma voz de comando dizendo: levanta, abre a mão, levanta a mão, abre a boca, adora? Como pode agradar a Deus se não tem vida? Isso aí é robótico. A Bíblia está dizendo que o sacrifício é vivo, irmão. Olha para quem está do seu lado e diga: o sacrifício tem que ser vivo. O sacrifício é vivo, não é robótico. Precisa alguém dizer assim: adora teu pai. Você está numa casa que se chama de Deus, que se chama Betel. Precisa alguém dizer: teu pai está aí, adora ele. Teu pai está aí, reverencie ele. Mas tudo vai terminar, irmão. Deu para mim, deu meu tempo. Mas tudo vai terminar naquilo que Paulo está dizendo. Sabe quando eu e você vamos começar a experimentar a vontade de Deus? De acordo com o nosso nível de entrega. Sacrifício, o que é sacrifício? Entrega. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Entrega. Entrega a tua vida. Entrega tudo que você tem. Eu estou dizendo, eu não estou falando por causa de uma igreja, de uma religião. Eu estou falando que nós precisamos, chegou a hora. Passou do tempo de nós começar a experimentar daquilo que Deus é. Irmão, a gente se decepciona com o homem, com a religião, com os processos da vida, mas isso tudo não tem nada a ver com quem ele é. Aquele que já experimentou da vontade de Deus, ele consegue vencer essas barreiras, ele consegue passar por cima dessas barreiras. Todos nós já demos oportunidade para tantas coisas. Dê uma oportunidade para Deus mostrar quem Ele é na sua vida. Irmão, só dizer que Deus pode restaurar a tua casa, a tua família, isso é tremendo e isso faz parte de uma linguagem cristã, mas você tem que experimentar isso. A diaconisa estava falando aqui, a Flávia, estava dizendo que é o mesmo Deus que salvou o Kiko, é o mesmo Deus que pode mudar a tua vida agora, irmão. Amém. Será que você só crê no Kiko? O mesmo Deus que tirou ele da morte, que segurou o cérebro dele para não sair do crânio, com o impacto, com a cabeça dele abrindo, é o mesmo Deus que pode mudar a tua vida, a tua história, o teu casamento, pode tirar essa angústia, essa depressão, Ele pode também te curar. Um Deus que não permitiu que uma medula fosse tocada ao partir uma coluna, será que não pode fazer na tua vida? O mesmo Deus que te responde na quinta, será que não pode responder hoje, aqui e agora? Glória a Deus. O mesmo amor que Ele tem demonstrado pelo nosso irmão, pela sua esposa, pela sua família, Ele pode transformar a tua história. Irmão, só falar de Deus é tremendo, mas você precisa experimentar da vontade dEle. A vontade dEle, a Bíblia usa 3 adjetivos, que quer dizer o seguinte: Ele tem o melhor para você, William. Ele tem o melhor para o seu casamento, para o seu filho. Agora depende da tua entrega. O texto começa, apresenta os vossos corpos, depende da tua entrega. Te entrega. Permita, dê acesso a Ele. Eu quero encerrar esse momento te pedindo para se colocar de pé. O que eu quero